A gente vai começar agora o podcast do Feirão do Imposto 2025. O tema desse ano do Feirão do Imposto que a gente está fazendo é tanto no nível nacional pela CONAGE quanto no nível estadual pela FACEAP. Aqui em Cianorte a gente tá sendo executado pela SIC Jovem, que é o núcleo que eu faço parte atualmente como executivo, o Luan atualmente presidente. E o tema desse ano é menos siglas, mais impostos. No final, a conta é sua. Esse tema serve para significar sobre como a reforma tributária, por mais que ela esteja diminuindo a complexidade da carga tributária, da maneira como isso é cobrado, ainda assim a taxa de tributos pago pela população brasileira ainda é muito alta, comparada ainda mais à qualidade de serviço público. Então a gente tem hoje o convidado que é o Onesíforo Cândido, que ele é um contador, o dono da Ideias Soluções, né? Isso. Que veio hoje acrescentar o assunto, ele é alguém que sabe muito sobre esse assunto e ele veio bater um papo com a gente. O Luan, ele tá como advogado e eu sou um programador, então a gente não tem a especialidade, mas a gente tem cada um ângulo diferente de perspectiva e a gente vai ter uma conversa mais para divulgar tanto o que está acontecendo quanto o que dá para se esperar da reforma tributária, como que vai ser, ou como a gente acredita que vai ser o processo de mudança, as áreas mais afetadas, os produtos mais afetados, como isso vai, tipo, influenciar diretamente tanto para você que compra quanto para você que vende ou presta serviço. E a gente vai trocando uma ideia. Então eu só vou passar a palavra para os convidados. Na verdade, o Luan tá como meu co-host, então convidado e o nosso co-host para eles se apresentarem. Show de bola, Thiago. É, meu nome é Luan, eu tô como presidente, atual presidente do Conselho Jovem Empresário de Cianorte. Está com essa iniciativa aí, né, Thiago? Esse trabalho bem bacana, muito interessante que a Conage tem trazido para nós, esse tema esse ano que é menos siglas, mais impostos, né? A gente está trazendo. E a gente entendeu como muito importante essa última semana, né? Que o mês do Feirão do Imposto, essa semana iniciam-se as ações aí do Conselho Jovem. Ontem nós tivemos aí um talk show na UMFG aqui de Cianorte também, com o pessoal do Conselho. Então é bem bacana a gente continuar trazendo esse trabalho. Então o foco hoje aqui é justamente falar um pouquinho de maneira bem tranquila, um bate-papo aí com o nosso convidado que é o Cândido, sobre a conscientização tributária e a questão também principal hoje, que é a reforma, né? Que isso vai impactar para nós, é algo que a gente ouve muito falar, tá batendo na nossa porta aí, né? Ano que vem já tá chegando e a gente não sabe ainda o que isso vai impactar no nosso dia a dia, principalmente a gente que atua no ramo empresarial, como que isso vai ser, né? Muito obrigado pelo convite, pela SIC Jovem, e a gente tem visto, né, o trabalho da Juventude Empresária de Cianorte feito esse relacionamento com a sociedade todos os anos, né, apresentando o tamanho que é a carga tributária brasileira aplicada aos nossos produtos, aos nossos serviços, e estamos aqui para poder contribuir nesse momento tão decisivo para os empresários, tão esperado e ao mesmo tempo tão temeroso, porque se esperava uma reforma tributária onde houvesse a simplificação, que é importante, mas também que houvesse a redução da carga tributária. E tudo aponta que essa carga tributária, que deveria ser a reduzida, os sinais, né, as evidências provam que não será reduzida. Essa é a parte complicada, né? Porque atualmente, na minha opinião, pelo menos, eu não tenho problema em pagar imposto. Eu tenho problema que não volta para mim como bens e serviços. Então eu não vejo isso refletido no meu dia a dia. Então a gente pagando 34%, né? Aproximadamente. Ontem você mencionou no talk show que a gente não tem um número específico, é tudo especulação. Mas ainda assim chega mais de um terço, ou nessa parte de um terço do PIB é incrivelmente alto para a qualidade de serviço que a gente tem, né? Ahn, então, só para falar um pouco sobre você antes, fala para a galera o que você mexe, como a sua empresa, só para a gente ter um contexto. Então, vamos lá, eu sou Onesíforo Cândido, sou contador, formação,
Essa é a minha segunda graduação. Fiz uma especialização em gestão de empresas e negócios. E fiz também, minha primeira graduação foi bacharelado em turismo e hotelaria, né? Que eu achava que ia conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão e vim parar na contabilidade, né? Mas hoje, né, sobre a minha responsabilidade, estamos caminhando para a formação de um grupo de empresas. Então, nós temos a Ideia Soluções hoje, que ela faz toda a parte de contabilidade consultiva. Inclusive, né, um dos cases que a gente tem hoje é aconselhamento. Então, muitos empresários hoje precisam de uma palavra, de uma direção, dos atos que eles vão tomar, ou das decisões que precisam ser tomadas, o que isso vai impactar na vida deles, né? Seja patrimônio, seja renda, seja finanças, seja lá o que for, né? Temos também a Consolida, que hoje é uma empresa que faz só regularizações de obras de construção civil, que ela gera um benefício para quem está construindo um imóvel hoje de até 72% de economia na questão previdenciária aplicada sobre a mão de obra. E nós temos depois a Mais Sebas, que é uma empresa que faz hoje toda a parte de filantropia. Então, a certificação Sebas Saúde é um dos nossos cases na área da saúde, né? Que ela traz essas entidades, seja hospitais ou clínicas médicas ou laboratórios, a alíquota zero. Então, praticamente, ele exerce a imunidade constitucional prevista, né, na Constituição, sem pagar imposto. É o mundo do sonho. Mas existe uma trajetória muito árdua para chegar nesse mundo ideal, né? De não pagar imposto, ok? E nós temos agora um outro braço nosso que é de BPO financeiro, que é exatamente o quê? Terceirização das finanças dos negócios. Então, hoje, se você pegar um escritório de contabilidade, ele exerce hoje o BPO da folha de pagamento, que não é atribuição do contador fazer folha, mas ele assume. Não é atribuição do contador fazer escrituração fiscal, mas ele assume, né? Contador, o nome já diz, né? Fazer contabilidade. E a gente vinha nessa questão das antigas aí que o menos que o contador conseguia entregar era de fato a contabilidade, né? Porque existem muitas obrigações ali que às vezes ofuscava, mas hoje, né? Com essas melhorias, tecnologia que está vindo, a gente consegue. E estamos embarcando também na área de consultoria para os negócios, né? Então, da parte de finanças, a parte de custo, muitos empresários hoje têm procurado a gente para poder entender mais como que vai ser o comportamento do negócio dele à luz da nova reforma tributária. O que vai acontecer com o meu negócio? Vai sobrar dinheiro? Vai faltar dinheiro? Estou pagando para trabalhar? Como é que vai ser? Porque até então você tinha um tributo incluído dentro do preço do produto. Agora o preço do teu produto já não tem mais o tributo. O tributo é por fora. Então quem compra é que paga o tributo. Não é mais eu que vou pagar. Contudo, quem faz toda a matriz de custo já trazia esse custo dentro do seu custo. Né? Custo tributário vem para dentro. Por que eu não vou pagar imposto? Imposto não é eu que pago, quem paga é quem consome. Então essa é uma grande realidade que os empresários, de uma maneira geral, têm acordado para isso e têm sentido que se não mudar ou virar a chave, vão ter problema. Entendi. E sobre essa parte da carga tributária, dos impostos atuais, eu sou uma pessoa um pouco mais nova, ainda mais nesse assunto, então eu não conheço como que a gente chegou no ponto atual. Que atualmente a gente tem vários níveis de impostos para várias áreas diferentes e é tudo, tipo, não vou falar diversificado, mas é fragmentado. E isso é uma pergunta que eu não tenho conhecimento, mas isso foi de início assim? Ou ele foi meio que espalhando essa bagunça até chegar no ponto que a gente tá atual? Sempre há uma construção, né? Uhum. Então, se a gente pegar historicamente dos governos que administraram o Brasil, a gente vai entender que só houve aumento da carga tributária, nunca houve assim um recuo. Por que aumento? Porque o poder público precisa fazer investimento na saúde, na educação, infraestrutura, mobilidade. Isso vai dinheiro, isso é fato. Por outro lado, foi criando a sopa de letrinhas, né? Sim. Então você tem ISS, ITBI, ITCMD, você tem ICMS, você tem ICMS substituição tributária, você tem PIS, COFINS, e dentro dessas classificações, imposto de renda, CSL, IPI, cara, é uma sopa de letra absurda. Tem um I para cada coisa, fora as taxas e emolumentos, né?
E isso, ao longo dos anos, foram criando necessidades com naturezas arrecadatórias. Um exemplo clássico. O que o governo fez agora recentemente? Vamos aumentar o IOF para compensar alguns benefícios que a gente vai conceder para a população. Mas quem vai pagar a conta? A população de novo, você entende? Então vai tensionando isso daí. O modelo que a gente tem hoje, ele não nasceu do acaso. Então foi sendo discutidos. Tivemos a Constituição de 88, né? Então, na Constituição, tem coisas previstas na Constituição, não foi regulamentada até hoje. Imposto sobre grandes fortunas, está lá na Constituição. E não sai do papel isso. Não tem força, né, essas coisas. Então, isso é algo que precisa a gente entender o quê? Nós estamos vivendo realmente um manicômio, porque são regras diferentes. A gente pegar o PIS e o COFINS, dentro do PIS e o COFINS você tem a alíquota zero, tributação monofásica, você tem com suspensão, com isenção, você tem a alíquota diferenciada e você tem N classificações dentro de um único tributo. Então, como é que você gerencia isso? Agora vamos pegar ICMS. São 27 regulamentos que vai tratar dessa matéria. Isso é complexo. E detalhe, o que vale para o Paraná não vale em Santa Catarina, o que vale em Santa Catarina não vale para o Paraná. Fora os acordos que são feitos entre estados. E estado que faz acordo unilateral com outro estado, que o outro não aceita o acordo dele, mas ele faz um acordo unilateral. É complexo isso. Aí quando vem para a questão do ICMS e substituição tributária, que seria a antecipação das fases do tributo, isso preocupa por quê? A gente olha para essa complexidade, tá, é uma antecipação de tributo, mas toda essa antecipação de tributo que eu faço, levantamento do estoque, apuração disso e recolhimento, eu estou antecipando tributo e isso está aumentando o meu custo da operação, porque eu compro ele com alíquota normal. E o dia que eu vender essa mercadoria, eu teria ali o meu débito, menos o meu crédito, eu teria a diferença, o valor do meu imposto. A base de cálculo é a aplicação do imposto. Se eu antecipo fase no meio do processo, eu estou onerando. E isso acontece N vezes, porque toda a situação de adição e exclusão de base de substituição tributária de ICMS está na mão dos governadores através de decretos. Então, eles têm previsão constitucional para fazer isso. Ah, não quero. Copo d'água agora, a partir de agora, não é mais tributação normal. Você comprou com crédito de 12, mas agora você vai fazer aqui a antecipação desse tributo aqui de toda a cadeia. Então, o MVA disso daqui, eu vou jogar aqui 70%. Tá, mas de onde você arrancou que é o 70%? Não, é feito um cálculo, isso, estimativa e tal, tal. Enfim, tudo isso nos cheira processos arrecadatórios. E deixa eu perguntar, com essa reforma nova, esses processos arrecadatórios, eles deixam de existir futuramente? Porque atualmente está simplificando, mas existe uma medida que será tomada para evitar que eles voltem a ter essa complexidade futuramente? Não, o texto da Constituição, a emenda constitucional 321, a emenda é 132, né? 132 de 2023. O texto constitucional da medida provisória não, né? Da emenda constitucional 132, ela traz duas classificações, IBS e CBS. Então, zero. CBS, governo federal. IBS, governos estaduais e municipal. Então, até aí, beleza. Então, nós vamos trabalhar com duas variáveis até então. Vida que segue. Hoje, na prática, a gente trabalha com ISS, IPI, PIS, COFINS. Então, já trabalhando com isso daí. Então, em tese, ficaria os dois. Ok? Então, aí você me pergunta, vai voltar a ser esse manicômio? O que ocorre? O Brasil, ele é um país de dimensão continental, tem muitas desigualdades de regiões. Sim. E isso é complicado porque se eu aplicar uma regra para uma região, eu posso matar ela. E a outra vai ser super privilegiada. O que entende hoje para a gente poder trazer a realidade? O imposto configura para que ele seja destinado para onde a mercadoria vai. Eu sou do Paraná, fabrico copos. Esse copo vai para São Paulo. Então, o imposto desse copo vai para o estado de São Paulo, não fica no meu. Porém, o que São Paulo, vender para o Paraná, vai vir para o Paraná. Você entende? É essa a troca. Logo, nós temos uma situação seguinte. Está trazendo um princípio que é da igualdade, né? Ou da capacidade. Por
Por quê? Vamos pegar um estado que tem menos população, o estado do Amazonas. Em tese, ele sai prejudicado. Sim. Não é isso? Uhum. Por quê? As pessoas de lá compram mais daqui, na onde se faz as coisas, do que produz lá para vender para nós. Você entende? Então, se tratando de Brasil, por ter dimensões continentais, é difícil agradar todo mundo. Não tem com que conserta isso de dizer assim, que o cenário é bom para todo mundo. Em tese, São Paulo tem a maior população, maior consumo, seria o que mais arrecadaria. Em tese. Só que tudo isso é muito assim complexo de você chegar nesses números, né? Só abrir um parênteses aqui, Zona Franca de Manaus é um exemplo clássico. Vamos criar uma Zona Franca, incentivar a produção industrial em Manaus, e o que a gente percebe hoje é que na prática não faz sentido. Não faz sentido. Então, muitas vezes os componentes são fabricados na região sudeste, são transportados de navio até o norte do país, depois entram em navios que vão ali para as regiões dos rios, é montado lá na Zona Franca, e esse mesmo produto faz o mesmo trajeto de volta e vem para nós aqui na região sudeste de novo. A pergunta é, cara, não faz mais sentido isso. Esse modelo não faz mais sentido. Um modelo onde a gente já avançou, a complexidade é maior, a competitividade ficou maior, e tudo isso está sendo o quê? Travas. Sim. Para o desenvolvimento, inclusive, daquela região. Porque ela postou no modelo que foi desenhado e, na essência, é o seguinte, o modelo só funciona por causa de subsídios, porque se tirar o subsídio, o modelo não se mantém. E é o seguinte, isso é prática, né? Uma vez dado o subsídio, dificilmente você tira. Algo que eu estava conversando um tempo atrás é sobre o incentivo, não a gente aqui do Sul, porque a gente aqui tem uma vantagem que a gente já é economicamente bem desenvolvido comparado com o norte do país. E qual que é o incentivo atual da galera expandir para cima, né? A galera começar a indústria nova, começar a expandir. Porque eu tenho um amigo que tá morando por lá e ele fala que tem dia na cidade dele que falta água. Mas não falta, tipo assim, saneamento básico. Falta incentivo de qualquer ação, de qualquer entidade a consertar o problema. Por quê? Porque não tem ganho econômico para consertar o problema lá. Não tem economia. É uma cidade. Não é uma cidade pequena, porque tem uma faculdade lá que ele tá fazendo. Mas é uma cidade que precisava dessa ajuda e, tipo, por não ter esse incentivo econômico, talvez não tenha tanto foco. Então, eu entendo que, tipo assim, a gente é um país grande até demais, né? Não sei sem entrar em guerra civil aqui, mas como que a gente chega nesse balanço entre quem produz e quem consome sem ter que colocar esses aportes, essas ajudas, esse repasse de valor de um estado que ganha muito para um estado que ganha menos. Essa reforma tributária, ela simplifica, fazendo com que o arrecadador seja quem consome, menos quem produz, certo? Hoje no Brasil, ele já é um país nativo, que ele penaliza aquele que produz. Uhum. Qual país do planeta Terra que tem um imposto sobre industrialização? Que tem IPI? Não Então, sei. como que eu vou estimular uma produção industrial sendo que eu sufoco ela? E por que criou-se esse cenário de trazer o IPI para dentro dessa grade de tributos? Porque houve uma necessidade arrecadatória, então nós vamos taxar quem está produzindo, produção industrial, vamos taxar. Com isso, o Brasil perde o quê? Competitividade. Então, o Brasil hoje é um dos países que mais produz matéria-prima para o mundo, se pegar no questão do quesito agro, e é o país que menos entrega valor agregado para o mundo, né? Produção de cacau, vamos pegar aqui. Chocolates suíços. Na Suíça não tem um pé de cacau. Cafés alemães. Não tem um pé de café na Alemanha. Tudo sai da América Latina. Ou seja, nós somos grandes produtores de commodity. E commodity é o seguinte: quem dá mais? Sim. É o leilão. Então, isso vai gerando impacto social também, né? Então, repensar uma reforma tributária hoje, para chegar nesse modelo, eu vejo que avançou bastante. Mas eu vejo que essa é só a cena do primeiro capítulo. Tem muita coisa por vir ainda. Eu
até contribuindo nesse tema, né? É, muito bem pontuado pelo Cândido isso, porque a gente paga hoje na produção, a gente paga na aquisição, a gente paga para manter aquele bem e a gente paga inclusive na hora Vai vender. que vai vender. Então, assim, hoje a legislação ela traz o imposto em todos os aspectos da vida, inclusive quando você morre, né? Que tem o ITCMD, que a gente fala que a tendência agora é fazer esses ajustes, né, nos estados, as alíquotas estaduais. Hoje o Paraná tem uma alíquota de 4%, só que a gente tem estados aí hoje que é 7%. Acho que São Paulo, salvo engano, está 5 ou 7, não me recordo. Mas assim, a gente tem uma tendência, né? E isso é algo que foi muito bem pontuado, a questão de você taxar os patrimônios, né? Quando você recebe uma herança, os Estados Unidos hoje tem uma tendência de ter um imposto altíssimo. Só que a questão de fora, que a gente fala muito, é a questão do retorno, né? Quanto isso retorna? Então, assim, eu hoje, herdando um patrimônio, eu pagando um imposto maior, o problema é que quando eu tenho aquele patrimônio, eu também pago aqui. Então, isso é algo muito negativo quando o país fala sobre tributar mais ou aumentar qualquer coisa, porque o problema que a gente vê hoje é a questão de não voltar para a gente, né? Não voltar para a sociedade, para o empresário. Então, eu acho isso muito interessante você ter pontuado também. Nesse ponto, Luan, que você traz dessa tributação, olha só o que vai acontecer na reforma tributária. Então, para quem tem muito patrimônio e que desse patrimônio é gerado renda com aluguéis, ele já está sujeito ao carnê-leão e pagar imposto de renda de até 27,5%. Ok? Uhum. Muito bem. A reforma tributária não faz menção do imposto de renda. Ainda não chegamos no imposto sobre a renda. Isso está fora. Então, quem tem propriedades locadas, a partir de janeiro agora, ele vai ter que pagar os 27,5% que ele está sujeito a pagar o carnê-leão pelas rendas. Além disso, ele vai ter que pagar o IVA, que vai chegar nos 8,93% para atividade imobiliária. Fala-se nisso, tá? Isso depende de regulamentação. A pergunta é, eu já pago 27 mais 8,93? A gente tem a tributação na mesma. Você está entendendo? Uhum. Não faz sentido. Mas isso está lá, específico, vai acontecer. O que o governo está dando um recado agora, Luan, é o seguinte, pejotiza seu patrimônio. Quer ter renda? Quer. Você quer pagar 27 ou você pagar 8,93? 8,93. Então você pejotiza, forma uma hold, faz a gestão do teu patrimônio numa PJ. Mas aí invoca um outro dispositivo. Se ela for uma hold de administradora de bens com atividade imobiliária, que é locação, comércio e assim por diante, tem que pagar quem? O ITBI. Você entende? Mais uma presa arrecadatória. Ou seja, você tem que escolher o tamanho da carga que você vai querer carregar ou suportar. Pode ser que no primeiro momento você aguente carregar 40%. Com o passar do tempo, tendo que fazer manutenção nesse patrimônio, porque você não aluga uma casa e larga lá. Um dia você vai ter que trocar piso, vai ter que trocar revestimento, vai ter que fazer pintura, reforma e etc. Essa conta vai chegar. E o que você recebe de aluguel não fecha essa conta. Entendeu? Então é algo assim que a reforma em si, o pano de fundo dela é o mundo caminhando para o ideal. Mas nós brasileiros que já somos penalizados por esse manicômio tributário, a gente vai ter esse período de transição que vai ser muito turbulento. Então aqueles que estão nos vendo, que saem na frente, procurar uma consultoria, um escritório de advocacia que entende da matéria de sucessão patrimonial, de procurar uma contabilidade, fazer um planejamento tributário, começa já a ter algumas vantagens que quem deixar por último, diz que detalhe, né? Quem chega primeiro é que bebe água limpa, né? Exatamente. E falando sobre esse período de transição, como que vai funcionar de início? Porque entra em vigência ano que vem, certo? Essa reforma. E a partir de ano que vem, você já pode optar qual o regime que você atua? Tipo, se é o novo, a nova sigla ou as siglas anteriores? Ou já tem que tudo tá migrado e só vai calculando progressivamente? Como que vai funcionar desse ano para ano que vem? Essa dúvida sua é assim a pergunta de milhão. Uhum. Por quê? Eu gostaria que em 31 de dezembro de 2025 desligasse o manicômio e já dia 1º começasse vida nova.
saí do meu trabalho velho, agora eu estou numa empresa nova. Não vai ser isso. Eu vou ter que trabalhar 90% na empresa velha e 10% na nova. Depois vou trabalhar 80% na velha, 20% na nova. Até chegar no ponto de equilíbrio e depois assim vai diminuindo. Até que essa daqui, que é a empresa velha, vai fechar as portas. Lá em 2032 é a regra. Para que em 2033, aí sim o comando é tudo novo. Então essa transição é difícil de ter uma previsibilidade porque nós não estamos nela. Sim. Então se especula muito, né? Falar sobre isso aqui agora é falar do desconhecido. Mas o texto sagrado da lei ali está dizendo o seguinte, aponta para essas práticas e vai ter que ter. É o ponto que a gente tem, né? Tem muitas fases ainda, etapas que não foram definidas, como imposto de renda, né? Imposto sobre a renda, outras áreas de tributação. E a gente pensa, o ponto é muito essa transição, e eu falo até no entendimento, no apontamento agora jurídico, né? A confusão que isso gera, principalmente no judiciário, quando a gente fala sobre parte de imposto, de parte de execução fiscal, naturezas fiscais, como que a União vai atuar nisso, porque o advogado também tem aquela transição, a gente tem que se especializar cada dia mais, entender, e você entra na famosa loteria judiciária, né? Que a gente fala, porque um tribunal entende de uma forma, uma turma recursal de outra, um tribunal, você vai para o STJ, o entendimento, então, esse entendimento jurisprudencial acerca da matéria, principalmente no período de transição, eu acho que vai ser muito, muito complexo. Então, a gente tem aí, como o Cândido pontuou, a ideia de você fazer esse planejamento prévio já, antes de chegar esse momento, porque, de fato, né, quem chega primeiro bebe a água limpa e é muito importante que você planeje, porque a gente não sabe como é que vai ser. O ponto da especulação, né? Eu trago porque eu vivi isso na transição do CPC, né? A gente teve em 2015 ali, quando mudou o Código de Processo Civil. Cara, até as decisões judiciárias eram um aprendizado. Você tem que aprender a caminhar novamente. Então, eu penso que, principalmente com a reforma tributária, nós tivemos já a reforma da Previdência, que é gradativa. Então, a tendência ali é ser cada vez mais complicada. Então, a gente entende que até 2032 não sabemos como que vai ser esse caminho aí, né, Cândido? Então, vamos mudar a minha pergunta. O nosso cidadão ou empresário, como que ele se adapta a essas mudanças? É só com ajuda? Ou consultoria? Ou uma pessoa indivíduo que, sei lá, uma pessoa que só ganha acima da taxa de imposto de renda? Ou uma pessoa que ainda é um MEI? Ou uma pessoa que está iniciando na parte de empreendedorismo? Como que ela precisa entrar já sabendo? Ou ela precisa sempre de ajuda externa? O MEI, por incrível que pareça, ele já está dentro da reforma tributária porque ele vai ter IBS e CBS. Então, a parte dos tributos federais ele vai ser a CBS e a parte dos tributos que compete ao Estado e município já está na IBS, né? Já vai entrar. O cidadão comum, o chefe de família que trabalha assalariado, onde que ele vai sentir essa dor? Ele não vai sentir no lerite dele, quando ele receber o contra-cheque. A dor dele vai ser quando chegar no supermercado, chegar na loja, fazer a compra da roupa, entendeu? Ir num restaurante. Ali que ele vai sentir o tamanho da carga tributária que ele nunca sabia. Eu vou pegar um exemplo clássico aqui na América Latina, nós temos o Paraguai que utiliza o IVA, lá é o IVA único. O Brasil vai ser o IVA dual, que é o mesmo modelo canadense. O que ocorre? No Paraguai, você chega lá, vou comprar água, tá aqui a garrafinha. Quanto custa? Né? Vamos trazer aqui, $1, perdão. $1 essa garrafinha aqui. Tá, quanto que é o imposto? 10%. O que acontece? Para quem está na região de fronteira, geralmente ali o vendedor fala, tá, você quer essa garrafinha aqui, é $1. Cadê seu documento? Porque ele precisa justificar que você é um estrangeiro, para você não pagar o IVA. E quem é o cidadão paraguaio? Vai pagar o IVA ali, normal, ele já recebe na hora. Então sai lá a notinha da água. Água, R$1 mais 10 centavos, que é o IVA, total da água, R$1,10. No Brasil vai ser semelhante, só tem um problema. Qual é? O nosso, ao invés de ser 10%, ele vai ser
28%. É essa que é a discussão. Isso é onde hoje quem paga essa conta, né? A gente vê na nota ali, é o empresário. Você tem a nota, tem a mensagem que custa, mas na hora que a pessoa comprar, ela vai. É ela que vai com pagar certeza isso aí. vai sentir. Mas atualmente já tá incluso no preço final isso. Em tese, ele está embaralhado. Uhum. O cara embaralha. O que acontece? Na questão hoje, principalmente da ficha técnica de custo, eu compro isso daqui. Então, eu tenho o custo de aquisição, eu tenho frete, eu tenho mais impostos, eu tenho N coisas. Então, já sei que está aqui. E eu adiciono imposto sobre isso. Adiciono minha margem de lucro e mais o imposto. Sim. Não é isso? No novo, eu não vou adicionar imposto no meu custo, porque o imposto não é meu. O imposto é de quem compra. Então, mais uma vez, o Brasil ele vai taxar consumo. Não vai taxar renda. Ele já taxa a renda hoje. Porque hoje até a iniciativa, né, do feirão do imposto, que foi aquela questão da lei da transparência voltada na tributação, né? Que tem ali o texto de lei hoje que você compra uma notinha que você pega um canhotinho, até quem nunca reparou, você vai no mercado, tem ali o que você está pagando de imposto referente ao produto. Isso você tem que calcular hoje, se o produto tá mais caro, né? E aí a gente pergunta, né, Cândida? É algo que a gente fica pensando, como é que vai ser? Se de fato, será que o produto vai baixar no fim da conta? Vai continuar o mesmo preço e o consumidor vai continuar pagando imposto por fora? Porque a ideia é muito essa, né? A tendência é diminuir e taxar o consumo. Só que a gente tem que ver como é que vai ser na prática, né? Porque Existe uma previsão de um teto constitucional de 26%, né? Não pode passar disso. Mas nas renúncias fiscais que o governo fez, adicionando cesta básica, itens de cesta básica, arroz, feijão, carne, farinha, essas coisas, quando eu tiro de uma ponta, aumenta na outra. Uhum. É o que está para acontecer, né? Mas o teto constitucional fala ali não passar de 26%. Aponta para isso. Eu quero acreditar que isso seja verdade, né? Levando em consideração que a gente só vai saber, cara, exatamente assim, o que vai ser preto no branco mesmo, quando o negócio falar, tá valendo, solta a bola no campo, vamos ver o que vai dar. Você entende? Isso vai ser complexo, por quê? Por que os estados, principalmente o Paraná, era 17, 18, 18,5, 19, 19,5 de CMS? Os caras estão calçando as suas entidades para poder, né? O Estado, né? O ente federativo, para poder ter dinheiro. Por que a prefeitura tem aumentado? Para calçar, porque não sabe. É um cenário que o próprio poder público ele não conhece, ele não tem dimensão que vai acontecer. Então é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela omissão. Então é melhor taxar e depois nós alivia. Mas é claro. Isso, do que a gente começar pequenininho e subindo, subindo, subindo e chegar na onde a gente quer chegar, entendeu? Eu tenho um exemplo de... porque é mais fácil, né? Tipo, você tem excesso, depois você devolve. Mas você tem falha, você começa a ter coisas que param de funcionar. Então, eu até entendo esse ponto. Mas ainda assim, tipo, não é divertido você ter que pagar mais, né? Sim. Mas uma dúvida. O imposto, então, ele vai ser em cima da margem do custo e o lucro ou antes do lucro? O imposto ele já é no produto final. Uhum. Eu estou vendendo essa água a R$1. Entendi. A venda dessa água aqui a R$1, eu vou adicionar o IVA, IBS e CBS, que é o IVA dual. E essa água aqui vai me custar R$1,28. E eu vou te pagar. Uhum. Ok? Ao pagar essa água aqui, tem uma novidade aí. Nós somos agora contribuintes que vamos ter notas perante o governo. Ele vai dar uma nota de classificação para nós. Para os contribuintes que têm nota a mais, esses contribuintes já terão, na hora que eu pagar esse 1,28, já entra R$1 na conta da empresa e 28 já vai para os cofres públicos, na hora. Então não é eu vou pagar dia 20 do mês que vem, se tiver dinheiro eu pago o imposto. Acabou isso aí. Não vai ter mais. É no ato da operação. E o brasileiro gosta de dar o jeitinho, né? Uhum. Vamos fazer o seguinte, ó, você tira 28 centavos da água que eu vou te pagar. Pode pagar. A única coisa que do valor que eu passar ali no terminal que eu receber, vai ser aplicado os 28%. Pagar isso. Vai pagar. Ou seja, ninguém vai tirar da sua conta, do seu custo, uma coisa que é de quem quer com o produto, entendeu?
Então é assim que vai funcionar. A regra vai ser muito bem clara em relação a isso daí, né? Esse é o que você falou, o split payment, né? Ele vai entrar ali, né? É exatamente isso daí. Uhum. Entendi. Posso? Que é o Pix do imposto, né? Pix Na hora. Exato. Com relação aos pontos positivos dessa reforma, Cândido, eu acho importante até a gente tem muito receio, né? O que você vê hoje como contador? Eu tenho alguns pontos, como a gente falou um pouquinho sobre a questão do TCMD, né? Que agora vai ser progressivo, com base no valor da herança. Então a gente tem uma noção ali dessa variável que vai haver. De fato, há pontos positivos, eu vi com relação à diminuição do consumo de alimentos nocivos, à saúde, esse tipo de coisa. Você hoje vê pontos positivos nessa reforma de uma maneira direta para o consumidor, para as pessoas, a comunidade como um todo? Luan, é uma pergunta muito interessante, né? É mundo perfeito, não existe. Pode ser que um setor, vamos pegar setor da saúde e da educação e transporte coletivo, metropolitano principalmente. Esses 3 segmentos, eles poderão ter reduções nas suas bases de cálculo de 60 e podendo chegar até a alíquota zero de imposto. Significa que alguém vai ter que pagar essa outra conta do outro lado. Uhum. Por um lado, a tendência é o quê? Nós ter mais oferta de serviços de saúde, educação e transporte. Isso é bom. Mas quem gosta de tomar destilado, fermentado, comer guloseimas, regrada no açúcar, então todas essas coisas que são supérfluas, entre aspas, né? Que é o imposto do prazer, vai pagar a conta, né? Hoje nós temos aqui jatos, né? Quem tem um jato particular não paga PVA. A partir da reforma tributária começa a pagar. A gente vê esses iates, né, milionários, vai pagar imposto, entendeu? Então tudo isso não pagava, vai passar a pagar. Acaba trazendo uma espécie de um princípio de um pouco mais de justiça, né? Mas, volto aqui a dizer, quando é de fato que a gente vai ter noção do tamanho desses benefícios ou desses malefícios que a reforma vai trazer? É só quando estiver valendo mesmo. Hoje, a gente vê com bons olhos aquilo que não passa, aquilo que não pagava. Vai passar a pagar? É bom. E aquilo que é taxado hoje vai deixar de cobrar? É excelente. Mas tem que ver que os mundos são diferentes, né? Alguém no final tem que pagar essa conta, de Isso. fato, né? Porque se você tira numa ponta, você tem que ter outra que consegue distribuir aquele pagamento. Então, a grande dificuldade no Brasil hoje é o governo chegar para o seguinte: eu vou desonerar o IPI sobre automóveis. Tá, mas você tem um orçamento para cumprir. De onde vai vir o dinheiro para poder cobrir isso daqui? Você vai arrancar de onde? Você entende? Então é muito assim engessado o sistema que a gente vive hoje. E um sistema, Lu, igual você falou, imprevisível. Principalmente você que atua no judiciário, às vezes você protocola uma demanda lá de um cliente teu cedo e você sai de lá vitorioso da corte. Protocola mesmo pedido à tarde numa outra turma, o cara fala, não, aqui você não vai ter não. E como é que você explica para o teu cliente essa insegurança jurídica? Como é que o filho do teu cliente teve benefício e você vai explicar para o cliente que o pai não vai ter? Então essa corda bamba, cara, isso rebenta qualquer tipo de negócio no país, desenvolvimento. Você não tem segurança jurídica, né? Nós estamos voltando a discutir uma tese no Supremo Tribunal Federal que isso envolve questão tributária. Por quê? Porque o que está por trás é tributo, né? Tá, pejotização ou vinho empregatício? Vamos pejotizar ou nós vamos manter no vinho empregatício? Gente, isso era para ter página virada. Meu amigo, a partir do momento que você aceitou um contrato PJ, se tornou uma empresa, tchau, está resolvido. Não, tem que ir para o tribunal, para o STF, julgar isso e dar a carta magna para dizer que a partir do momento aquele entendimento é para todos. Cara, isso é ruim, porque nós estamos falando de 210 milhões de pessoas atingidas por uma decisão, às vezes, monocrática. De uma pessoa que vai lá dar canetada, porque ela tem um lobby ali, alguém tem lobbies ali dentro, e consegue convencer a pessoa, não, dá a decisão nesse formato. E isso se aplica bem numa região e na outra. Como é que fica? Acaba inviabilizando esse processo. Quando você falou do ITCMD, Luan, tem um problema aí, cara. O ITCMD do Paraná é 4%. E outros estados aí já são majorados a 8%. Aí vai ver a figura da progressividade. O Paraná, inclusive, a partir desse ano agora, já era para ser 8%. Em dezembro, a matéria foi tirada da discussão.
Só que esse é um pacote que já está na reforma tributária. Então, quem quer pejotizar patrimônio e fazer doação para filhos, a janela de oportunidade, que não é barata, que já é 4%, é agora. Porque depois que sancionou a lei do governo do Estado do Paraná, alinhando, né, com o novo Código Tributário Nacional, é 8%. Então, a chance é agora. A gente fala muito sobre esse planejamento sucessório, né? É um ponto muito importante porque a ideia, né, da reforma tributária é justamente o que fazer hoje, o que esperar, mas também o fato é agir. Eu acho que quem espera ali, dorme no ponto, vai pagar mais caro no final. É, aquele ditado, né? Vamos ver como tá para ver como fica, né? Hum. Esse ditado não cola. Uma coisa eu sempre digo para meus clientes é o seguinte, né? Número não aceita desaforo. Se você quer ser desaforado, desafora número para você ver. Número não mente, cara. Não cria expectativa onde não tem. É coisa básica. Muitos, né, nos procuram e dizem, tá, mas qual que é a tua margem de lucro líquida? Não, eu compro por 100 e vendo por 200. Tá, mas que matemática é essa? Isso está dando certo? Será que você comprou certo o produto? Se você comprou por 100 de um outro estado da federação, você consultou o regime tributário dessa mercadoria lá e o destino aqui? Será que essa mercadoria não é ST? Não, se for ST, você já está lascado. Você já assumiu ali uma margem de valor agregado absurda. E mais um imposto. Então, a tua margem não é 100%. É conta. Não adianta. Não desafora número que vai dar problema. E outro detalhe. Isso aqui fica quanto tempo no meu estoque? É custo. Uhum. Então, eu deixei de ter uma rentabilidade de 1% ao mês, que estaria aplicado no CDC conservador, eu estou pagando isso para ficar lá na minha prateleira, estragando. É custo também. Então, essa mentalidade, né? A reforma tributária vai trazer para nós uma mudança de comportamento. Isso é fato. Quem não mudar o comportamento, nada será como era antes. Mas pelo menos vai ficar mais fácil, né? Em tese, busca a simplificação. Depois de 2033, você já vai ter um alinhamento. Uhum. Mas nunca se esqueça, você vai ter que ter muito planejamento. Planejamento de longo alcance na tua empresa. Entendi. Até passando para um ponto, a gente falando do pequeno empresário que o Thiago comentou, né? Quem está começando. Tem uma temática do nano empreendedor, né? Que o pessoal menciona hoje até 40 mil ali de receita anual. O que você vê hoje como uma vantagem para quem é o pequeno empresário mesmo, aquela pessoa que está ali iniciando, ter uma receita menor, que no final ali acabava optando muito, né, por sonegar a pessoa. Geralmente é uma tendência que a gente vê hoje, principalmente na área jurídica, a pessoa que abre uma MEI ou começa um novo negócio, empreender na vida ali, tinha essa tendência, porque achava que no final pagaria para trabalhar. Eu percebi que teve um pouco de foco, né, de quem é esse menor. O que você tem a dizer a respeito desse foco específico, Cândido? Luan, essa previsão que está ali na lei, na reforma tributária, sobre o nano empreendedor, ele fala ali dos 40 mil. Depende de lei complementar. No Brasil, tudo que tiver escrito em números para a lei, 40 mil, você está engessando o processo. Cara, essa é velha, essa é campeã de bilheterias. Por que que a tabela do imposto de renda, se for corrigir hoje, tem que ser absurda? Se fizer isso, quebra o Estado, quebra a finança do Brasil. Por quê? Vincula valor fixo. Então vejo que tudo aquilo que o legislador precisaria entender, a dor nossa aqui embaixo é o seguinte, é ter segurança jurídica. 40 mil numa inflação de 15% ao ano, com quantos anos acabou esse 40 mil? Que não vale mais nada. Então, meu amigo, cria um indexador. Então, esse valor vai ser 0,000, não sei o que lá, do PIB do Brasil com a mar. Cria um indexador. Para com esse negócio. O Simples Nacional foi um modelo de reforma tributária absurda que aconteceu no país. O que fizeram ao longo do tempo? Castraram ele. Começaram a trazer sublimite para dentro dele, começaram a trazer teto para dentro dele. Aí não passa no Congresso Nacional as medidas de dilatação do limite. Aí o cara tem que abrir um CNPJ no nome da mulher, no nome do filho, no nome do pai, do sogro, e vira essa baderna, hein? Ou seja, você é castrado de crescer. Então, essa cultura que a gente vive hoje, eu confesso para você o seguinte, cara, eu sou contador, vivo com isso aí todo dia. E o Estado sabe disso.
Os órgãos públicos sabem disso, né? Aí depois o IBGE publica lá, nossa, o Brasil cresceu não sei quantas empresas. Aí você vai ver, cara, são divisão Da mesma empresa. da mesma empresa, do mesmo grupo familiar, mesmo grupo econômico, porque o cara não aguenta. Ele não tem estrutura para aquilo ali, entendeu? Aplica um indexador e a partir dali, meu amigo, todo ano você tem. Você entende? Uhum. Então eu vejo que a reforma tributária, quando ela traz, Luan, números fixos para dentro dela, isso eu não vejo com bons olhos. Isso é castração, impedimento de crescimento das pessoas. Eu complemento até a importância, né, de ter essa visão para quem é o menor. É um ponto hoje que eu vi que foi bem discutido na questão da reforma, na questão de taxar quem ganha mais e dar ferramentas, né, para quem é o menor empresário. Só que o problema é justamente esse, porque a gente vê que a gente fala do jeitinho brasileiro, né? Quando você limita aquilo, é muito mais fácil hoje você ter um empresário que abre 5 CNPJs para diluir aquela venda, aquele comércio dele e não pagar o imposto, né? De fato, do que o cara ter um indexador ali, pagar menos, porque daí ele tem um incentivo e, de certa maneira, o Estado deixa de Ó, ter essa sonegação, né? se eu pego esse copo, R$ 10, imposto é 10%. Se eu abrir outra empresa, o imposto continua 10%. Se eu abrir a terceira empresa, continua 10%. Que sentido faz eu ter 3, 4, 5 CNPJ? Nenhum. Não faz sentido. E o que o Simples Nacional faz? Se você faturar até 3.600, eu deixo isso aqui. Senão, depois de 3.600, já está fora do sublimite, que é no caso do Paraná. E se você passar de 4.800, eu te pego lá na curva. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Você entende? Mas são políticas econômicas, existe toda uma estrutura de Estado que precisa ser paga, só que esse modelo é um modelo que não está funcionando mais, por isso que está vindo a reforma tributária. Então, se a reforma ela tivesse, né, ou ela trouxesse de fato um coeficiente ali que trouxesse essa segurança jurídica, Luan, não precisa ficar abrindo CNPJ para todo lado. Abre sim de fato um novo negócio. Eu e você, Luan, nós vimos um nicho de mercado aqui, vamos montar uma empresa eu e você, mas é um outro negócio, não é extensão desse aqui de copo. Sim. Você entende? São outras O realidades. objeto dele, né? É outra coisa, é outro negócio. Eu não preciso ter 4, 5 CNPJ, é a mesma coisa na minha atividade. O objetivo é diferente, né? Você não tá mais tentando circunventar o fiscal, você tá tentando expandir a indústria, né? Então, E esse bate-papo é importante para o seguinte, a gente precisa falar isso, porque muitas vezes isso fica entalado e as pessoas têm medo de falar isso. E a gente precisa entender o seguinte, cara, precisa ter maturidade, porque isso já está fazendo mal para nós. sim. Isso vai fazer mal para o meu filho, para o seu filho e as gerações futuras. Então a gente tem que enfrentar os nossos problemas de hoje e resolver. Vai ser o melhor remédio resolver? Vai ser doce? Entendo que não. Toda mudança dói, mas é necessária. Sim. Aqui a gente tem uma pauta sobre o Comitê Gestor do IBS. Essa parte eu não conheço muito bem. Sobre o que é? Cara, o Simples Nacional hoje ele tem um comitê que faz a gestão das políticas do Simples Nacional. Uhum. Quem pode estar no Simples Nacional, quem não pode estar no Simples Nacional, quem vai estar no anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, ou seja, esse comitê que vai gerir as diretrizes ali. Tem composição para fazer isso. Quando falo num comitê da IBS ali, eu presunção, tá? Uhum. Eu não vi o ordenamento jurídico disso ainda. É como se fosse um comitê gestor Simples Nacional, onde as partes interessadas vão sentar à mesa para poder discutir isso, certo? Então, é algo assim que é novo também. No caso, as partes interessadas seriam quem? O Estado, o Uhum. município, e eu não sei se tem assento permanente ali a sociedade civil organizada, né? Mas- Que são os representantes dos contribuintes. E todos com o mesmo nível de fala? Ou... Deveria, né? Uhum. Tendo em vista que você entendeu o seguinte, tá o Estado, o município e eu como contribuinte na mesa. Quem tem corrente de força maior? O ente público. Quem Sim. que assina o decreto no Isso. estado? Você entendeu? Então é algo assim meio que complexo, perigoso, mas eu não conheço a essência disso e como isso vai ser assim no seu dia a dia orquestrado. Como que vai funcionar isso? É porque eu lembro quando eu ouvi falar da reforma tributária que ia mudar a distribuição da arrecadação, né? Ia vir de cima, não mais de baixo. E na minha mente, a primeira coisa que veio foi, tipo,
E se ninguém repassar alguma coisa? Ou se um estado não quer passar para um município? Qual que é o recurso? Essa situação que você vê hoje, a estrutura que nós temos hoje é uma questão mais de direito público, né? Fundo de participação dos municípios. Então, ele está atrelado a alguns coeficientes, algumas metas, algumas coisas que número de habitantes, assim por diante, né? Vamos pegar o Cianorte. Cianorte, ela perdeu o fundo de participação do município porque o censo não revelou os 80 e poucos mil habitantes que ela disse que tinha. A população encolheu. Por outro lado, o censo também é outra ferramenta que ela não é 100% exata, porque quem mora em condomínios fechados, que houve ali o cerceamento desse cerceador ir lá e fazer essa visita, não aconteceu. Uhum. Então, o que aconteceu? Então, tem mais população, mas não tem. Pelo órgão público, só deu isso daí. E isso acaba impactando onde? Nas contas públicas. Então, o prefeito fica chateado, porque faltou dinheiro para o caixa dele. Sim. Cara, se cortar hoje R$1 milhão numa prefeitura de Cianorte, faz diferença. Se cortar 10 milhões, faz mais ainda. Ou seja, cada real vai fazer falta para o gestor público. Isso é uma empresa. Uhum. Se faltar dinheiro no meu caixa, vai fazer falta, né? Imagina o poder público. Então, essas situações assim, é que a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, confesso para você que esse comitê gestor, eu não tenho assim estudado para falar sobre ele, porque é algo que está distante da minha realidade como contribuinte, né? Entendi. Mas para quem é governador e para quem é prefeito, está super interessado nesse tema. Tem mais um ponto aí? Eu acho que a gente passou por todas as pautas que a gente tinha. Só mais um assunto, isso meu, da parte de complexidade de implantação dos sistemas novos. Atualmente a gente tem, a partir do ano que vem já vai ser tudo automático, né? Rastreamento de quanto você deve, quanto você é cobrado. Ninguém vai ter que mais calcular imposto de renda, vai ser automatizado isso, né? A ideia seria você nem fazer declaração, mas ele já só te dá um relatório. E falar da minha parte de programação, vai ter que adaptar muito o sistema ainda, né? Ó, a implementação disso, ela vai ser por fases. Uhum. A Receita Federal já liberou 500 contribuintes que estão fazendo teste. Foi liberado semana passada. Então já está testando um modelo novo. Tem 500 veteranos aí, que deve estar levando bordoada. Já nasce o dia já com problema, né? Porque você é da área da programação, Thiago. Sim. E você sabe, cara, que programação não é algo fácil. Graças a Deus que a inteligência artificial chegou. Mas, cara, a engenharia não está na inteligência artificial. A engenharia está em você, ser humano. Sim. É você que vai fazer o escopo do seu sistema e vai implementar. Porque você pode pedir o seguinte: IA, agiliza o meu trabalho aí. Mas ela não vai fazer se você não der o comando. Esse é ponto. Na questão que envolve hoje essa transição, cara, vai doer para todo mundo. Sim. Nós da contabilidade estamos já passando por esses processos, já começou já a doer, então é treinamento, capacitação, né? Vocês da parte de programação vai passar por essas dores também. A gente já começou a treinar, estudar, porque Não a gente pode não chegar pode... no dia. A gente tem que estar antes... Antes da coisa acontecer. E tipo, se a gente esperar, não dá nem pra deixar pra última hora, porque os nossos clientes já vão estar atrasados, porque eles já vão ficar em cima da hora. Se a gente tá em cima da hora, aí que a gente ferra com todo mundo. Então a gente tem que estar adiantado, assim como... Acho que, óbvio que todas as áreas deviam estar adiantado, ainda mais se você presta serviço pra essa área. Tem uma coisa na área da tecnologia, o Brasil é assinante desse tratado, né, que foi no Fórum de Davos, onde o ex-ministro Paulo Guedes assinou, que o Brasil já faz parte da comunidade do blockchain. Uhum. Então, cara, hoje falar em blockchain para nós aqui, putz, o que é isso? Que fim do mundo é esse? Cara, é o compartilhamento de informação. Se eu precisar fazer teu IR, Luan, não vou te pedir nada. Nada. Eu vou acessar a Denatran, eu vou acessar a Receita Federal, Receita Estadual, Prefeitura Municipal, eu vou aceitar... O que a gente tratar aqui, eu vou saber tudo sobre você. E de igual forma, se eu compartilhar meu dado com vocês, eu vou saber tudo da minha vida. Hoje a gente fala, né, muito da digitalização do dinheiro, né? Vai vir. Hoje, antigamente você tinha a nomenclatura declaração, que você declarava aquilo, você falava, eu gastei, eu comprei, eu fiz isso.
A ideia da uniformização do sistema, você ter esse acompanhamento, hoje é tudo muito digitalizado. Daqui a pouco a moeda, né, o dinheiro físico, a tendência dele é acabar. Então, hoje a gente trabalhando com o digital, cara, hoje você tem aí Open Finance dentro dos bancos, que você compartilha informações financeiras com outro banco, sem precisar pegar relatório, encaminhar para Para outro saber banco, quem você que é tem o você crédito. perante a Hoje instituição. você tem aí dentro das ferramentas de consumo, Serasa, SPC, você tem ali o cadastro. Eu analisei uma vez, acho que é o cadastro positivo que você coloca ali. Então, se você paga o cartão em dia, tem aquele acompanhamento já até a fatura. Se você paga a fatura em atraso hoje, o Serasa já consegue saber e já calcular o seu score em cima daquilo. Então a tendência dessa informatização é justamente, né? é, trazer mais transparência e você evitar, né? Essa esquiva, né, de quem contribui ou de quem paga, de fato, para não deixar de contribuir. Esse ponto que você tocou é importante. Quando você fala em declaração, o ato é declaratório. É você que diz. Cabe à Receita Federal fazer o confronto da informação. Hoje, o que a gente faz? A gente já está utilizando o método pré-preenchido, 100%. Pasmem, entregamos o imposto de renda segunda-feira. Terça-feira, declaração processada. Hoje, nosso assistente foi na Receita pendente. Por quê? A fonte pagadora foi lá e retificou a DIRF. Alterou o resultado IR da pessoa que tinha IR a receber e agora tem a pagar. Cara, mas isso foi questão do quê? Segunda? 3 dias. 3 dias. Ela vai conseguir pagar o imposto sem multa, porque o prazo termina dia 30. Ela consegue resolver a vida dela. Sim. Já está assim. Quando eu falei para vocês da questão da classificação A+, a gente já tem clientes na carteira da empresa que já estão com essas notas classificadas. Cara, eu fui ver o que é isso. Se você entregou as declarações acessórias no prazo, se você tem regularidade de pagamento de impostos, se as suas certidões são emitidas regularmente, tudo isso é monitorado. A Receita sabe muita coisa de nós, cara. É que nós achávamos que não sabia, né? A gente quer pagar para ver, dizer que não é verdade, mas é. A única coisa que muda hoje é o seguinte, o método para poder a Receita chegar no contribuinte, ele é muito moroso, né? Então você tem que primeiro notificar, 30 dias para responder, você tem mais 30 para devolver, o outro não concorda, mais 30 para cá, e depois eu não concordando entre as partes aqui, nós vamos para o judiciário. Aí lá. E aí, meu amigo, aí, né? Cai na roleta russa ali, só Deus sabe quando é que vai ter o destino final dessa decisão. Mas isso está mudando, está acelerando. Então eu vejo que nesse novo código tributário que a gente vai inserir, né? Vai ser inserido nessa emenda, eu vejo que alguns processos não fazem mais sentido esse tipo dessa morosidade, vai ser mais agressivo. Assim como a arrecadação, né? Os efeitos arrecadatórios já serão agressivos, os efeitos de cobrança também serão os mesmos. Primeiro que não vai ter cobrança, né? A partir do momento que você passou, ele já debitou, você já pulou. Então o problema é lidar com o passado. Então a Receita provavelmente ela vai zerar a inadimplência dela. A tendência hoje é justamente isso. O Estado recolher aquilo que é de direito, diminuir essa sonegação, né? Mas eu vendo dentro da minha atuação, hoje as empresas, os empresários procuram, né, ferramentas. Como que eu consigo fazer isso, aquilo? E um ponto que o Cândido trouxe muito importante é a questão da morosidade. Eu vejo que a gente acelerou muitos sistemas, desde da emissão do imposto, hoje que vai ser no ato, não vai ter mais aquela questão de você esperar. Então você não tem ali eu espero que o contribuinte mês que vem me pague o DAS dele lá, porque ele vai pagar em dia, certinho. Chega lá, as empresas fecham aí, encerram as atividades devendo Simples Nacional na casa dos milhares aí, né, hoje. E a gente pensando nessa ideia de arrecadar mais, né, de ter a assertividade, é justamente também a questão do blockchain, você acompanhar. Eu acho que a tendência hoje é você conseguir mapear e rastrear as operações, tanto financeiras, saber de onde aquele dinheiro surgiu. Você emitiu aquela nota, aquela cédula, você tem que acompanhar. Hoje, uma nota física, você não consegue, de certa forma, rastrear ela, embora ela tenha uma numeração e tudo. Então, assim, o blockchain, ele hoje é uma ferramenta utilizada muito nas criptos, né? Fugindo um pouco do assunto aqui, mas hoje eu consigo puxar um blockchain de uma corretora, eu sei onde aquela moeda surgiu, onde ela passou, e hoje é acompanhado isso. Então, você também tendo o dinheiro, né? É mais fácil. Eu ouvi falar, Cândido, não sei se você já ouviu também, algo no tipo, mas uma moeda digital, né? Que o pessoal fala que vai ser implantada
muito em breve, né, com relação a isso, para ter até esse acompanhamento justamente da ideia do blockchain, né? Cara, tem uma situação que o Brasil agora no segundo semestre já era para implantar o Drex. Já está tudo desenhado. Uhum. Isso, é esse o nome. Ele só não avançou essa pauta porque teve aquela atrapalhada do governo de meditar aquela medida provisória do Pix, e aquilo atrapalhou um pouco. Mas o que ocorre? A medida provisória do Pix, ela não mudou muita coisa para quem já estava dentro do sistema financeiro tradicional. A medida provisória que tinha lá, na verdade, não era medida provisória, é uma instrução normativa da Receita Federal. Era para que os banks, as fintechs, passassem a apresentar à Receita Federal regularmente e ao Banco Central as informações que o banco tradicional passa a fazer hoje. O que aconteceu no Brasil de 2015 para cá? Surgiu essas empresas de pagamentos, elas fazem papéis de instituições financeiras bancárias, mas elas não são, Uhum. mas fazem. Por elas não estar no clube da lei, né? Lá dentro da rede financeira, ela não é reconhecida, então ela não tem obrigações. E no Brasil, no direito é o quê? Eu só faço aquilo que a lei pede para que eu faça. Exatamente. Se a lei fala que não faz, eu não vou O fazer. que não é proibido é permitido. Isso. Até onde não tem um texto sagrado dizendo não faça, você vai fazer. Só que isso aconteceu o seguinte, cara. As organizações que praticam os ilícitos viu uma baita oportunidade de operar o sistema por aqui. Centralizar as operações. Eu não preciso pegar o meu dinheiro ilícito e pôr numa rede financeira bancária que vai me entregar para a Receita. Eu ponho na minha instituição de pagamento. Entendeu? Era essa a pegada que a instrução normativa queria alcançar. Como o governo comunicou mal isso daí, a oposição pegou isso como se fosse um trunfo, mas na verdade é o seguinte... Taxação do Pix, né? Não foi, não é. O Pix já é rastreado hoje. Então quem tem conta em qualquer rede bancária tradicional hoje, todas as operações são rastreadas. Todas, tá? Todas. Não é só uma, não. A gente pega aqui DIRFs, dos sistemas de cartões de crédito, há retenções de imposto de renda ali, sabe de quanto? 1 centavo. E tem o CPF de quem foi retido. 1 centavo. Entendeu? Então não vem dizer para mim que o governo sabe, só sabe. Não. É lógico que existe uma régua de fiscalização. Cara, eu tenho que pegar quem tá no ilícito maior, né? Na contravenção maior, né? Eu vou pegar 200 contribuintes pequenininho, sendo que eu posso pegar um intermediário. Vamos pegar um intermediário. Uhum. Isso é natural. Qualquer um de nós aqui estivesse uma operação com escassez de gente, morosidade nos processos. Para que eu ficar perdendo tempo com a minoria? Vamos pegar o foco, né? Exatamente. Hoje escapa a quem a Receita não quer procurar, né? Falar, não vou nem perder tempo, porque aquela movimentação ali não me interessa. Então... E tem gente que entra nessa onda achando que vai dar tudo certo, mas tem que estar ciente um dia a casa cai. Um dia você pode ser visitado na sua empresa, né? E ter problemas. Se não tendo prazo prescricional ali, de inicial da cobrança, vai ter problema. Eu falo que, por mais que eu goste, eu não gosto dessa parte de tá tudo muito transparente pro governo. Porque eu adoro essa parte de você não precisar colocar a mão. Ele sabe tudo, já me dá a declaração pronta. Eu não preciso ficar escrevendo documento. Isso é perfeito. Mas a parte de dar esse controle de informação por um órgão que, segundo o histórico, não é tão claro com as intenções ou não tem sempre a melhor ideia em mente para a população, isso sempre me preocupa nesse caso, porque isso é algo que eu tava conversando com uma outra pessoa na área, que ele falou que a gente vai saber aonde você gastou esse dinheiro ontem, qual foi o valor, quem recebeu, se essa pessoa já pagou o imposto dela, naquele momento ele já sabe tudo da transação. Mas aí não quer dizer que o governo consegue, sabendo todos esses dados, limitar o que eu consigo fazer? É que quando implantar o Drex, blockchain implementado, acabou. Por quê? A não ser que a gente volta a ser primata, né? Trocar pau-brasil por cana-de-açúcar, o ouro vai por... trabalhar Só se voltar na época
A gente fala isso, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo no YouTube, o cara chegou na Venezuela, cara, tem uma cidade lá, ele foi pagar, não, cartão não tem, dinheiro, não aceita. O que você aceita? Só ouro. O cara foi no hotel, hospedar. É Venezuela, tá aqui pertinho. Mas esquece, vamos olhar pra frente. Eu vejo que no Brasil, a partir do momento que o Drex chegou, como você falou, o dinheiro todo é rastreado. O dinheiro é um só, não tem dois dinheiros, certo? O que a gente precisa entender é o seguinte, nós como brasileiros, por isso que eu falo, vai virar a chave nossa, vai virar a chave da cultura nossa. Porque a gente sempre cria no Estado brasileiro a figura do pai. Sabe aquele pai que você espera que ele vai te dar o carro no final do ano, que vai te dar a bicicleta que você passou de ano? A gente cria esse mesmo pensamento, inconscientemente, do poder público. Que o prefeito tem que dar, que o governador tem que dar, que o presidente tem que dar. Eles não vão dar nada. Eles não têm que dar e nem pode dar. É a capacidade orçamentária que eles vão ter que fazer a gestão daquilo ali, né? O princípio democrático é esse, né? Quem está governando vai dar as regras do jogo. E quem não está, aguenta ou fica reclamando, né? Então essa é uma situação que a gente precisa entender. Então essa mudança de cultura vai fazer de nós, espero eu, pessoas mais pensantes e que ao conversar com uma autoridade pública, a gente vai ter argumentos, é o seguinte, está aqui, ó, eu paguei tanto de imposto. Eu participando uma vez de um evento, o cara paga 1 bi de imposto por ano. Ele tem meta para pagar imposto. Você entende? Nós fizemos o orçamento do escritório o ano passado, nós temos meta para pagar imposto. Você entende? Eu já sei quanto eu vou pagar de imposto em dezembro, se eu fizer a meta. Sim. Eu já sei. Imposto dói? Dói. Mas tem um detalhe. Você não quer pagar imposto? Não. Então você não tem negócio. Sim. É simples assim. Não tem o que fazer. Porque o imposto é a causa da riqueza que você gera. Agora, se você tem matriz de custo precária, mal feita, Ctrl+C e Ctrl+V, onde a vaca vai e o boi vai atrás, o meu vizinho está fazendo, eu vou fazer também. Pode esquecer, filho. Isso não é, esse é amadorismo. Essa fase já acabou. Vai entender dos seus números, vai entender dos seus fornecedores, dos mercados que você pode acessar, para você realmente ser um profissional do negócio. O jogo agora é de gente grande. Não esteja como gente grande pensando como lambari, né? Achando que eu tenho que ser pequenininho, e não seja pequeno achando que é o grandão. Então seja sob medida, é adequar às suas realidades. Entendi. Hoje a ideia que a gente traz é que você pontuou do governo saber, né, tudo que a gente faz e as nossas transações, operações diárias. Mas isso também eu acho que é um caminhar aí a passos muito pequenos, passos curtos, na questão de da gente também ter aquela transparência um pouco mais fácil. Porque se a gente tem um rastreamento do dinheiro, se entra no impostômetro, a gente tem hoje um sistema informatizado, que a gente sabe para onde foi direcionado aquele recurso, de certa forma, é um pouco mais fácil, porque aí entra tanto o desvio, né, que é a sonegação, que a gente chama do contribuinte, e o desvio lá na ponta, porque a gente tem hoje desvio de verba, e etc., que de fato é a corrupção, né? Então a gente tendo esse acompanhamento, porque hoje você vê muito sistema de transparência que é manual. Hoje você emite ali um olerite ali de um contra-cheque de um funcionário público, é feito manualmente, alguém vai lá, emite, faz aquilo. Então, essa informatização, o futuro, a tendência é você conseguir mapear um pouco melhor, né? Então, eu acho que a questão do rastreamento, blockchain, ele tem a tendência a melhorar. Porque eu senti que jogou muito na mão das empresas privadas esse controle. A gente tem a emissão de notas falsas, então os bancos tiveram que fazer esse controle numérico, questão de furto de cédula, o pessoal teve que pintar, os caixas pintam as notas, as cédulas de dinheiro para saber que aquele dinheiro foi furtado. Então, hoje você consegue acompanhar melhor uma moeda digital, né, de certa forma. Mas atualmente, com a nossa geração, eu acho que isso vai ser a passo muito curto. Eu acho que tendência aí futura é demorar, porque a gente ainda tem que atender, né? Hoje, a função social do Estado hoje é atender todas as gerações. Então, hoje a gente tem aquela pessoa que ainda trabalha com dinheiro. Eu acho que a tendência daqui 50, 60 anos aí é caminhando cada vez mais. Eu vejo que pode até acelerar, Luana, porque assim como a gente teve uma pandemia no meio do caminho, muitas coisas, né, acabou antecipando. Eu acho que tem possibilidade, sim, de uma antecipação, mas é lógico,
a desigualdade que nós vivemos no país hoje, o déficit educacional, né? As pessoas não escolarizadas, ainda existe. Então, isso tudo vai retardando o nosso desenvolvimento, porque a gente tem que levar essa pessoa junto também, não pode excluir. Sim. São brasileiros. Uhum. Como é que vão fazer? Vai cercear o direito delas, acesso ao consumo, porque ela não sabe usar uma tecnologia? Vai ter que resolver isso daí. Então, essas coisas vão acontecendo, vai melhorando. Eu tenho certeza que sim. Então, a reforma tributária, ela vem... Não é a melhor reforma tributária, mas eu entendo que o que ela propõe hoje, o papel que ela está sendo proposto aí, é bem melhor do que o manicômio que a gente vive hoje, né? Porque a burocracia que a gente vive hoje é absurdo. Nós trabalhamos 151 horas, salvo engano, eu precisava ver esse número, né? De entregas de burocracia, cara. Só declarações. Ou seja, a nota fiscal já está dentro do portal do Ministério da Fazenda, mas eu tenho que fazer uma obrigação acessória e dizer que aquela nota fiscal foi eu que emiti, que ela está lá porque eu emiti. Uhum. Não faz mais sentido isso. Você entende? Mas ainda é assim. Eu vejo que no bloco tinha grande chance, o Luan, de acabar e zerar isso daí. Então tudo está caminhando para o digital, é um caminho sem volta. Pode ser que ele acelere um pouquinho, pode ser que ele vá um pouquinho mais lento. Tudo depende da condição, né? De quem é o maquinista dessa grande locomotiva, para que a gente possa ter o resultado que a gente precisa ter, né? Eu aposto, vejo no Brasil, mesmo sendo esse manicômio todo, é um país de muita oportunidade. Uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: as coisas elas vêm através do trabalho. Sim. Se você não dedicar horas trabalhando para fazer as suas entregas, não tem o que faça a tua vida ser feliz ou próspera. Muitas pessoas deixaram o Brasil, foram embora daqui, não acreditaram mais, né? Se elas trabalhassem as mesmas quantidades de horas que elas trabalham hoje num país fora daqui e estivessem trabalhando aqui dentro do Brasil, elas também teriam o mesmo poder de compra e as mesmas coisas. É isso. Então são escolhas. Muitas vezes eu estou dentro de casa, mas eu não quero fazer o serviço de casa. Aí eu tenho que sair de casa para me tornar uma pessoa, para poder ter a visão que lá fora eu tenho as coisas, mas eu tenho que trabalhar muito. E o Brasil é isso. Eu vejo que a malandragem, a expertise, desde sempre vai existir, desde da colonização nossa tem o jeitinho brasileiro. Dificilmente nós descolar disso, são 500 anos já de independência, e ainda tem, né? Uhum. Mas caminha para um país melhor. Eu vejo pelo seguinte, cara, quando meu irmão nasceu, não existia o Sistema Único de Saúde. Meu pai gastava dinheiro porque a consulta tinha que ser paga. Ele tinha o INPS naquela época. Não servia para muita coisa, mas a saúde era paga. Hoje nós temos saúde de graça. O SUS é o melhor sistema único, o melhor sistema único de saúde do mundo hoje é o SUS. Isso é copiado. Deveria. Os países têm desejo de ter isso lá, Sim. né? Mas o que acontece? Tratamento de alta complexidade, câncer, sistema único, cara. Ali, meu amigo, a bala é grande. É muito dinheiro. Então, o que a gente percebe? Às vezes, o que acontece? A versão de entrada do sistema único, ela é difícil. Porque a qualidade do paciente que está buscando esse atendimento ali versus o profissional que está atendendo ali é uma versão mais generalizada, generalista, né? É a versão de entrada. Mas na alta complexidade, não existe sistema melhor do que o Sistema Único de Saúde. Não tem. Sim, eu concordo. Entendeu? Então, isso é um ganho, cara. Onde tem isso no planeta Terra? A gente tem um país assim que a gente pensa, né? Tem solução, né? A gente fala aí, a gente tem boa esperança. No entanto, que a gente investe aqui, temos empresas aqui, todos somos empresários aí, cada um na sua área de atuação. A gente acredita nesse sistema. Só que, de fato, a gente precisa também contribuir, né? Fazer nossa parte, porque não adianta a gente cobrar, né? Dos administradores, né? Do país, que são os políticos, né? Prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidente, se a gente na ponta também não faz, né? Então, de fato, acho que é uma via de mão dupla. A gente fazendo a nossa parte, acho que a tendência é cada vez mais melhorar, né? Acho que o brasileiro ele entrou naquela tendência ficou desacreditado, sabe? Como o Cândido mencionou, não acreditou lá atrás, eu acho que a gente ainda desacredita muito, principalmente pela realidade que a gente vive, né? Hoje, com a informatização, questão de internet, hoje tudo é muito na palma da mão.
sabe de cada notícia e não dá para saber o que que é verdade, o que que não é, então a gente consegue saber que dá para acreditar, eu acho que tem uma solução, mas é um caminho muito árduo aí, né, cara? Eu, pessoalmente, acredito que o problema do Brasil é a cultura. A gente tem uma cultura que eu já ouvi gente falar, tipo, quando eu for rico eu não vou ficar burlando o sistema, ou eu não vou ficar roubando do governo. O que vai mudar pra você? Tipo, se você rouba R$ 1, você rouba 1 milhão. Milhão. É É cultural. tipo, É cultural. tipo, não é do governo, o dinheiro só muda o valor, mas é dentro isso vem de você. Então mas eu acredito, tipo, Ó, um exemplo que eu tenho assim clássico. Eu estou atendendo já na contabilidade há muitos anos. Nunca vi um empresário dizer o seguinte: eu estou fechando minha operação porque não dá mais, porque o meu custo eu não consigo competir. Enfim, as justificativas verdadeiras. E uma coisa que eu digo para você é o seguinte: todos que chegaram para mim falando o seguinte, se eu for pagar todos os impostos, eu vou fechar. O problema não é imposto. Imposto não fecha nenhum negócio. O problema é um pouquinho antes do imposto. Quem calcula o custo do teu negócio? Quem senta à mesa com você e faz as suas reuniões de estratégia de negócio? É antes. Porque o imposto ele é consequência de tudo isso que a gente vê antes. Vai ter viabilidade, Luan? Tem um escritório de advocacia em Cianorte na área tributária? É planejamento. É ele que vai apontar se é funcional ou não. Não, aqui não é a praia nossa. A praia nossa aqui é direito civil. Então, meu amigo, esquece o tributário, vamos pro civil. Né? Preço de software, né? Vamos pegar um exemplo. É viável ou não é viável? É visão de longo alcance. Vocês veem que você está criando um produto ali muito bom hoje. Aí vem um outro maluco, criou uma outra tecnologia lá que absorve a sua e mais a do teu concorrente e virou um único produto. Aí você se torna incompetitivo. Aí, meu amigo, pode chegar guia de imposto de R$ 1 que vai ser problema para você, porque teu produto não faz mais sentido na vida das pessoas. sim. Né? Então, eu vejo que todas as áreas passarão por essa ressignificação cultural, cara. Então, quem não pensar isso daí vai ter problema. Se você olhar a história do Brasil, muitas empresas mesmo que eram grandes vieram, passaram e não existem mais. Coisas que a nossa geração não chegou nem a conhecer. E uma que está indo a passo largo aí, né, recentemente, teve seu escândalo na sua contabilidade, suas fraudes, entrou em RJ e logo, logo caminha a passo largo para ser extinta. Mas a culpa é de quem? Do Estado? O Estado está aí só simplesmente para fazer a justiça social, né? Que é o papel dele, né? Sim. Mas quem tem que fazer o show acontecer é nós, empresários. Mas é isso. Então acho que vamos encerrar por aqui, né? Que senão. A gente fica continuando falando, no papo. O papo aqui vai longe. Mas bom, pessoal, encerrando, né, como co-host aqui do Thiago e passo a palavra para você ao final, mas, Cândido, queria agradecer, tá, pela disponibilidade aí, por essa prontidão. Cândido estava ontem conosco lá no Talk Show, né, hoje está aqui novamente. É uma pessoa, assim, que tem um conhecimento vasto, a gente consegue perceber esse diferencial no preparo, né? É algo que a gente percebe na sua pessoa, eu conversando contigo, já tive outras oportunidades de bate-papo, né, pessoais. O seu conhecimento é fenomenal, entende? Eu acho que o seu estudo, a forma que você pontua, que você traz isso, eu acho que é muito assertiva. Porque, de fato, a gente vê que tem os vilões, né, na história, a gente tem ali todos os pontos negativos e positivos da reforma, mas o importante hoje, e o nosso papel, né, como a SIC Jovem hoje, e sendo essa ideia do Fernando Imposto, é conscientizar as pessoas. Muitas pessoas só escutam, ouvem ali as fake news e não têm conhecimento de fato, né? A gente mencionou um ponto que a gente brincou, que foi a questão da taxação do Pix, né? Que é algo que veio ali, a comunicação. De fato, quem entende, quem estudou, quem olhou isso, sabe que foi um pouco diferente. Então, parabéns, Cândido. A gente agradece muito a sua disponibilidade e o seu entendimento da matéria. É enriquecedor mesmo conversar e se eu fico aqui contigo é hora de bate-papo aí, vai até a noite aqui conversando. Né, Thiago? E também agradecer o Thiago como programador pelo convite. Eu hoje como presidente do conselho, né?
gente tá fazendo esse papel. Essa semana vai toda aí também, Cândido, com outras atividades. Teremos aí uma fala em breve na próxima sessão da Câmara, também batendo papo com o pessoal do Legislativo. Então, a nossa ideia, né, Thiago, de fato, é trazer essa conscientização. Eu acho que falta muito chegar isso para as pessoas. E é um papel que a gente, como conselho, um grupo de empresários jovens ali, é juntar todo mundo e conscientizar a galera, né? A galera que... Tem gente que pergunta, às vezes, o que o Conselho Jovem faz? Ali a gente tenta treinar a liderança. É o foco nosso. E conscientizar a população é uma forma de treinar essa liderança. Não internamente para quem tá no conselho, mas para quem tá para fora. Qualquer conhecimento que a gente compartilha como conselheiro tá agregando ali pra gente internamente, porque a gente aprende ensinando, né? Então eu gostaria de agradecer de novo o Cândido por estar aqui presente. O Luan também, como co-host. E finalizar aqui, esse foi o nosso podcast do Feirão do Imposto 2025. E pra galera seguir a gente no Instagram, que a gente ainda vai ter algumas ações até o final do mês. E mês que vem também, no começo da próxima semana, a gente ainda vai ter uma fala na Câmara segunda-feira. A gente vai ter uma venda de produtos na segunda também. Amanhã a gente vai ter uma venda de produtos na JB Embalagens, que amanhã seria sexta. Sábado a gente também vai ter uma venda de produtos na ABC da Construção. E a gente vai postar isso tudo no Instagram nosso. Então, para quem estiver assistindo, pode seguir. Eu não sei se vocês conseguem ver o QR Code, mas vai ter tudo. Onde tiver postado, vai ter todas as informações complementares. E eu acho que é isso. Algumas palavras. Eu que agradeço, né? Estive ali na SIC por um biênio na presidência e eu sempre vi o jovem empresário. Vocês têm muito a aprender, Uhum. mas ao mesmo tempo vocês têm muito mais acerto do que erros. Porque a geração que não é preparada, que não é instruída, ela erra mais. E tem erro que não perdoa, tá? Você Sim. vai carregar ele pro resto da vida. Mas vocês estão hoje dentro de um ecossistema onde vocês trocam experiências entre vocês estão de olhos, né? Abertos, antenados, vendo tendências, tipo reforma tributária. Vocês são jovens, vocês já estão discutindo um tema que muita gente, assim, que é velho de guerra, não parou a operação ainda para ouvir falar sobre isso. E vocês já estão sabendo o que vai acontecer Uhum. para direcionar os negócios de vocês. Por isso que eu digo, vocês serão muito mais bem-sucedidos do que as gerações passadas. E a gente vai ajudar eles também. E eu que agradeço por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Conte com a gente, tá? Naquilo que vocês precisarem. Muito obrigado. Sempre estaremos à disposição, tanto eu como a minha equipe, e a empresa estará de portas abertas para receber aí o Conselho Jovem da SIC. Muito obrigado. Irmão. Então é isso.